Olá, meu nome é Fernando Rodrigues. Vou apresentar para vocês aqui agora o meu trabalho, que é intitulado com comparação de dose obtida para técnica radioterapêutica em TBI, total do inglês, do Total Body Irradiation ou irradiação de corpo total, utilizando o fantoma Alderson em conjunto com dosímetros termoluminescentes, os TLBs. Esse trabalho tem a orientação da professora doutora Thelma Fonseca, da Universidade Federal de Minas Gerais, e do professor Dr. Arne Verde, e físico médico Arne Verde Nolasco, do Instituto de Radioterapia São Francisco. Essa apresentação está dividida em 5 partes, com introdução, metodologia, resultados e discussões, e uma pequena e breve conclusão. O objetivo desse trabalho é investigar a heterogeneidade de dose nos órgãos que foram contemplados com os TLBs, do fantoma Alderson, na modalidade de tratamento do TBI. Então, explicar um pouco da técnica, brevemente. Uma modalidade, técnica radioterapêutica, que pode fazer uso de, no caso, um LINA, que é um acelerador linear, onde a abertura de campo será a máxima possível do LINAC, estabelecida aí em 40 centímetros quadrados. As recomendações para esse tipo de técnica podem ser para imunossupressão de pacientes transplantados e doenças disseminadas, como por exemplo, linfomas não Hodgkin. Para tal, você pode fracionar a dose, por exemplo, uma dose de 12 grays pode ser fracionada de 6 horas, no caso aí 2 grays por fração, cujo objetivo o objetivo pode ser por causa da fase mais radiosensível da divisão celular. Então, que tem uma forma de aplicar o TBI, uma técnica que eu falo não convencional, porque o paciente é irradiado fora da mesa de tratamento radioterápico a maior distância possível da fonte, certo? Que tem uma figura representativa. Existem 2 técnicas de radiação, por exemplo, o paciente é posicionado na técnica bilateral. Então, ele é posicionado aqui decúbito dorsal, onde a entrada de campo será pela lateral direita ou esquerda do fantoma, da pessoa, no caso aqui. Essa figura mostra a máxima distância que é possível já para esse sketch aqui. E também a técnica antero-posterior, posterior-anterior, onde o paciente é posicionado em decúbito lateral, irradiado com entrada com o primeiro campo na entrada anterior, e pode ser também irradiado com o segundo campo, coincidência pelo lado posterior. Em virtude desse posicionamento e dessa desconfiguração da sala de tratamento, onde o paciente não é irradiado na mesa de tratamento, vai ter problemas de calibração, por exemplo, como controlar a fluência do feixe e colimação. Também vai perder a referência das unidades monitoras e também resultando aí em grandes heterogeneidades de dose. Dentro desse contexto, nós temos diretrizes a seguir, como, por exemplo, a estabelecida pela ICRU, no reporte 50 e 62, que garante que direciona, aí, na verdade, uma incerteza de 5% no PTV e um gradiente de dose entre menos 5% e mais 7% no PTV. Existem outras fontes literárias também, que discutem o TBI e ampliam um pouco essa margem de incerteza ao longo do PTV. No report 34 da Comissão Holandesa de Radiação e Dosimetria, e também o report 17 da APM, bem conhecido, estabelecem doses um pouco maiores, uniformidade de doses maiores, em torno de 10% no PTV. Então, aqui está um recorte da metodologia utilizada, a figura ilustra o fantoma Alderson, e foram adicionados no fantoma 230
TLDs alocados de forma aleatória nos órgãos do fantoma, né? Por exemplo, pulmão, coração, medula, esôfago, estômago, fígado, baço e tecido mole. O fantoma foi irradiado em dois setups diferentes, né? Dois hospitais diferentes. Santa Casa de Lavras, em Minas Gerais, Brasil. No RBH, em Belo Horizonte, Minas Gerais, Brasil também. Os parâmetros utilizados foram a técnica bilateral, 354 centímetros da fonte, em campos opostos, com 1.614 unidades monitoras, fazendo um total de 200 centigrays. E o gancho permaneceu angulado a 90 graus. Então aqui tem uma montagem, né, do fantoma, o recorte da montagem do fantoma foi confeccionado, tarugos alternativos, né, para serem inseridos aqui em cada órgão ou cavidade representativa do fantoma. Onde tem canudos que foram confeccionados de material plástico, preenchidos com cera hospitalar. Os TLD são dispostos preferencialmente no eixo central aqui, tá? De forma concêntrica. Em cada tarugo desse foi adicionado 3 TLDs, tá? 3 TLDs por tarugo. Então, eles são identificados em cada ponto aqui, como nós podemos ver no slide 17. Né? Cada ponto desse tem uma identificação específica. Aqui mostra o coração, pulmão e esôfago. Então aqui está a figura, né, que ilustra o primeiro setup, né, de Santa Casa, alguém triangulado a 90 graus, fora da mesa de tratamento. E aqui está o tusto do fantoma, foi posicionado ou colocado sobre um leito de 115 centímetros de altura. Né? E o ventre está com a máxima abertura de campo, né? Como a gente pode ver aqui no fundo da figura que representa a parede, né? É possível observar. Então, o segundo setup aqui também, para o RBH. Os mesmos parâmetros foram utilizados, né? O fantoma foi posicionado sobre um leito também, 115 centímetros de altura, que você vê a cama fora, né? O fantoma fora da mesa de tratamento radioterápico. Então, aqui estão os primeiros resultados, né? As doses para todos os órgãos aqui, ó, do pulmão, esquerdo, direito, medula, esôfago, coração, tecido mole, fígado, estômago e baço. Para o Santa Casa, para o RBH. Então, a variação entre Santa Casa e RBH. Né? Observa que a maior variação foi para o coração aqui, né? E a maior dose média registrada foi para o coração também, para o RBH. Essa coluna aqui mostra a porcentagem, né, em relação a 200 centigrays, que corresponde à dose planejada, né, para ambos setups, para o RBH, para a Santa Casa e para o RBH. Aqui os mesmos resultados, porém apresentado em forma de gráfico de barras. Onde a gente observa aqui o coração novamente em destaque para todos os órgãos. Nessa figura aqui, nós temos a dose de todos os pontos, né, todos os pontos foram preenchidos com os TLDs, para todos os órgãos. Né? Então, a gente observa aqui que, embora a dose média tenha ficado em torno de 60% a 65% do pulmão, teve doses maiores aqui, né, no pulmão, próximos da dose do planejamento. Entretanto, quando a gente faz a média de todas as doses, que é mostradas nas figuras anteriores, né, nós obtemos uma porcentagem relativa um pouco menor, certo? Esse aqui é o pulmão, no caso esse órgão que é o pulmão, esses pontos, né? Essas doses, medidas de dose correspondem ao pulmão esquerdo, esse aqui é o pulmão direito e todos os órgãos aqui. O eixo central do fantoma, a linha média do fantoma, foi estabelecida como posição 0, para obter essa figura. Né? Então, o que está à esquerda da linha média, 15 centímetros, né, que é o mais aproximado do tamanho do fantoma, e à direita da linha média, menos 15 centímetros, certo? Aqui os mesmos resultados para o RBH. A gente pode observar que teve doses maiores que a planejada. Isso pode ser em virtude de espalhamento, tá? No que os detectores registraram. Tá? Essa distribuição de doses também para todos os órgãos. Né? A mesma referência aqui, ó, o eixo central como sendo 0, à esquerda e à direita do fantoma.
Que é possível observar que, né, como o coração, a média de dose do coração, aproximadamente em 80%, né? Se a gente observar essa figura aqui, ó, próximo de 80%, 77% da dose de planejamento. Entretanto, quando a gente observa por essa figura, ele não teve doses maiores que a planejada, né? E essas doses aqui também, para o pulmão especificamente, e o tecido mole aqui que registrou também, pode ser em virtude a densidade, né, tecidual do fantoma. Ele tem diferente densidade, onde o pulmão, o fabricante relata que o pulmão tem densidade menor também, certo? Aqui está a comparação para os pulmões, né, do fantoma, para Santa Casa e RBH. A gente observamos, né, que as doses médias para o RBH foram maiores. Aqui é a mesma referência adotada também. Então, porque não é uma breve discussão, né, Bailey fez um estudo que ele comparou, né, a técnica bilateral e anterior-posterior, propondo fator de correção. Ele identificou que ele aponta, na verdade, um incremento de 40% até 50% no número de unidades monitoras para a técnica bilateral, quando for replicar o TBI comparado, né, com a anterior-posterior ou posterior-anterior. Esse fato se dá pela variação dimensional, tecidual dimensional, nesse caso do eixo, né, para o eixo bilateral, podemos dizer assim. Zargani et al. Fez também uma comparação, uma revisão bibliográfica, né, para técnicas de TBI, onde ele destacou que tem vantagens. A vantagem da anterior-posterior, posterior-anterior, se dá pela menor variação, melhorando as distribuições de dose, aí, né, tendo doses mais adequadas. E a vantagem em irradiar na bilateral, essa técnica propicia maior conforto para o paciente. Isso é importante, dado os longos tempos de exposição, né, para a técnica para o TBI. No trabalho de si, ele utilizou o fantoma Alderson também, né, em conjunto com o TLDs, irradiando a técnica anterior-posterior, posterior-anterior, com campo duplo também, em 6 MeVs, utilizando o mesmo espectro, né, de linha de energia, na verdade, a distância de 290 centímetros da fonte. Ele fez uma adaptação para os braços do fantoma e também utilizou o spoiler para o feixe. Observou uma variação entre o pulmão esquerdo e direito de 2%, certo? No nosso estudo, nós encontramos uma variação, mesmo para a técnica bilateral, de irradiando em campo duplo, de 2,55 para a Santa Casa e 2,84 para o RBH, certo? Isso dá uma dose de 65% do planejamento para a Santa Casa e 69% do planejado para o RBH. Embora técnicas diferentes, conseguimos a mesma variação, aproximadamente, né, a mesma variação para o pulmão. O pulmão destaca que é uma região sensível ao TBI, né, dada a sua radiosensibilidade. Então, as conclusões desse trabalho seria que foi, né, as variações de dose depositada, nós observamos variações de dose depositada para os órgãos, né, em relação ao cálculo de planejamento. Isso pode ser devido ao posicionamento que foi adotado, né, no caso bilateral. Fatores como posicionamento e a forma como posicionamos os TLDs nos tarugos podem influenciar também, né? Vamos destacar isso aí nas respostas dos detectores. E esse trabalho também itera a importância de tentar padronizar a técnica de TBI para ser replicada, né? Então, agradeço a todos os parceiros na Universidade Federal de Minas Gerais, a CAPES, que fomenta essa pesquisa, a FAPEMIG, que fomenta essa pesquisa, a CNPq, que fomenta essa pesquisa, o Instituto de Radioterapia São Francisco, o CDTN, Minas Gerais, o IRD, o ERD, LCR. Né? Agradeço também a orientação da professora Thelma e com a orientação do professor doutor também, Arne Verde Nolasco, e também os demais colegas que participam direto ou indiretamente desse trabalho. Muito obrigado.